Seja bem-vindo ao mundo marcial. Lethwei teve suas origens no campo de batalha, com os soldados da antiga Myanmar desenvolveram um método de luta corpo a corpo. Seu objetivo era usá-lo assim que ficasse sem armas enquanto lutavam na guerra. Sua história pode ser rastreada até cerca de 1000 anos, onde o mais antigo registro conhecido da arte foi feito. Esta foi a época em que o Império Pil governava e a versão inicial de Lethwei foi usada pelos guerreiros do país. Foi particularmente útil para guerras e batalhas contra os guerreiros dos países vizinhos. Lethwei significa boxe birmanês, é um esporte marcante e ele compartilha suas raízes com outras artes marciais do Sudeste Asiático, como Muay Boran e Bokator. Mesmo naqueles primeiros dias, o Lethwei era usado para conteúdos e torneios. Os lutadores usavam cânhamo enrolado nas mãos quando competiam da mesma forma que as cordas de Muay Thai. Não havia ringues naquela época, então os tanques de areia serviam como locais de luta. Você está se perguntando como eram as regras naquela época. Bem, tinham muito poucas regras. Só havia uma maneira de os lutadores vencerem: nocautear o seu oponente e ser o último homem de pé. Não há nenhum traço claro do primeiro evento. As primeiras partidas costumavam ser parte de festivais budistas e outros eventos públicos. Mas o que sabemos é que essas primeiras partidas foram muito violentas e sangrentas. Os lutadores lutaram sem nenhum equipamento, proteção ou regras em vigor, o que geralmente causava ferimentos graves e até morte. No entanto, o esporte não mudou muito desde os primeiros dias. Por exemplo, os lutadores ainda competem sem luvas ou qualquer tipo de caneleira. O Lethwei viu muitos altos e baixos ao longo da história. Um dos momentos mais sombrios ocorreu durante o domínio britânico na Birmânia, que durou de 1824 a 1948. Em suma, os britânicos proibiram o povo de Myanmar de treinar e usar Lethwei de qualquer forma, mas Lethwei iria começar a renascer das cinzas mais uma vez na década de 1950. Graças ao ex-boxeador olímpico Kiar Deani, o esporte entraria em uma nova era. Nos anos seguintes, Lethwei deixaria de ser bárbaro e se tornaria uma verdadeira arte marcial. Ni foi quem estabeleceu um novo conjunto de regras que tornou o esporte muito mais seguro. Isso abriu as portas para o esporte realizar muitos eventos, tanto em Myanmar quanto no exterior. Myanmar conquistou a independência do domínio britânico em 1948. Após um golpe militar de 1962, o país deixou de ser o segundo país mais rico do Sudeste Asiático para se tornar um dos países mais pobres do mundo. Entre seus muitos efeitos negativos, a falência econômica do país impactou o crescimento e a exposição mundial do Lethwei. Havia pouco incentivo financeiro como lutador de Lethwei. A popularidade do Muay Thai cresceu exponencialmente, especialmente durante a era dourada dos anos 80 e 90, quando o boom econômico da Tailândia atraiu uma grande quantidade de talentos. Lethwei, por outro lado, permaneceu um esporte de combate obscuro durante grande parte do século XX. Foi apenas na virada do milênio que Lethwei deu um grande salto para o reconhecimento internacional. Foi quando vários kickboxing dos Estados Unidos desafiaram os praticantes de Lethwei. Não terminou bem para os americanos, pois cada um deles foi eliminado por nocaute logo no primeiro round. Um segundo intercâmbio internacional foi realizado em 2004. Desta vez, 4 lutadores japoneses apareceram para desafiar os lutadores birmaneses. O praticante de MMA Kitoshi Tamura fez história como o primeiro estrangeiro a vencer um praticante de Lethwei. Ele nocauteou Aibo Sen com uma joelhada no rosto. O lutador americano de Muay Thai, Cyrus Washington, fez sua estreia no Lethwei em 2010. Ele é notável por sua trilogia de lutas contra o herói do Lethwei, Tum Tumin, entre 2014 e 2015. Washington venceu a primeira com um nocaute convincente antes de perder os 2 subsequentes. De todas as incursões estrangeiras em Lethwei, Dave Leduc saiu e continua a deixar a impressão mais impactante no esporte. Levou muitas décadas para Lethwei chamar a atenção do mundo. Em 2001, 3 kickboxing americanos vieram a Myanmar para treinar e testar suas habilidades em Lethwei. Todos eles foram nocauteados de forma brutal no primeiro round. Um desses lutadores foi Doug Evans, ex-lutador do UFC e do Bellator. Além dos 8 membros usados no Muay Thai, Lethwei adiciona mais uma arma brutal e eficaz. É por isso que a chamam de arte marcial dos 9 membros. Essa arma é a cabeça, pois o Lethwei permite o uso de cabeçadas nas lutas. A presença de cabeçadas é uma virada de jogo absoluta para as artes marciais. É por isso que muitos fãs e defensores consideram o Lethwei uma das artes marciais mais eficazes e práticas. Também é extremamente selvagem como uma técnica de autodefesa eficaz ou para brigas de rua ou qualquer outra situação da vida real. Os praticantes de Lethwei batem com os punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés e o uso de cabeçada que torna uma arma devastadora. Lethwei também apresenta regras de luta menos restritivas e permite técnicas de queda como o suplex.
Esses movimentos de luta livre e agarramento podem neutralizar rapidamente o impasse ou ação de clinch. Letway Ai é o ritual de dança pré-luta do Letway, assim como o Ai Kru é para o Muay Thai. Os boxeadores birmaneses às vezes a executam como uma dança da vitória. O Letway Ai é menos elaborado do que o Ai Kru. Geralmente consiste em uma série de movimentos rápidos do Letway. O Leka Mou é um gesto feito batendo o próprio braço em direção ao oponente. Os lutadores realizam o gesto para desafiar seu oponente com coragem e respeito antes de uma luta. Ele imita a ação de bater as asas de um galo lutador. Este gesto é feito batendo 3 vezes com a palma da mão direita no orifício em forma de triângulo formado ao dobrar o braço esquerdo. A mão que bate palmas deve ser em forma de xícara, enquanto a mão esquerda deve ser colocada sob a axila direita. Letway está fazendo grandes avanços nos últimos anos e ganhando terreno, mesmo que seja pequeno no momento. Letway de fato uma das mais, se não a mais brutal arte de luta do mundo. A grande variedade de técnicas que seus lutadores podem empunhar tornam o mortal como esporte de combate, e como meio de autodefesa, com sua crescente proeminência, provavelmente é apenas uma questão de tempo, que receba um reconhecimento internacional mais amplo que realmente merece. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe e ative as notificações e até a próxima.